Olá, pessoal! Aqui é a professora Bruna. Vamos a mais um videoaula. Nesse vídeo, vamos falar sobre a solução gráfica de um sistema de duas equações do primeiro grau com duas variáveis. Bom, a solução gráfica é quando a gente encontra, pares ordenados para as duas equações e a gente coloca no plano cartesiano. E aí vamos ter três situações, tá bom, pessoal? Vamos ter um sistema possível determinado, vamos ter um sistema impossível e vamos ter um sistema possível indeterminado, tá? Então, primeiro, vamos falar sobre o sistema possível. O sistema possível é quando a gente tem um sistema com duas equações. Aqui a minha primeira equação é o x mais y igual a 3 e a segunda equação é 2x menos y igual a 0. Daí eu tenho que encontrar os pares ordenados para essas duas equações. Então, eu escolho valores para x, para as duas equações eu escolhi o valor 0 e 2. Substituindo na equação, a gente encontra o valor de y. Nesse caso, quando x é 0, o y vai ser 3. Daí, a gente tem o par ordenado 0 e 3. Quando o meu x é igual a 2, substituindo na equação, nós encontramos que o y é igual a 1. Daí, eu tenho ponto 2 e 1. Agora, para a segunda equação. Quando o meu x é igual a 0, substituindo na equação, eu tenho y igual a 0 também. Agora, quando o meu x é igual a 2, substituindo aqui nessa equação, eu tenho y igual a 4. Daí, eu tenho ponto 2 e 4. Como é que a gente coloca, então, essa solução gráfica? Montamos o nosso plano cartesiano. Eu tenho, então, a reta x, que está na horizontal, e a reta y, que está na vertical. Daí, pessoal, para a gente chegar a essa solução gráfica, primeiro a gente precisa escrever os pontos, tá? Referente aos pares ordenados. Então, primeiro eu chamei a equação x mais y igual a 3 de R. Então, a minha reta R vai representar essa equação. Eu coloquei os pontos 0, 3 e 2, 1. Vamos lá no gráfico, 0, 3 é esse ponto. E o ponto 2, 1 é esse ponto aqui. Então, desses dois pontos, vejam, eu traço a minha reta, que tá aqui da caneta vermelha, entre esses dois pontos, tá? E aí, eu boto o que tá representando a minha reta R, que é a primeira equação. Daí, nós vamos para os segundos pares ordenados da segunda equação, que a gente chamou aqui, de reta S. Então, os pontos são 0, 0, 2 e 4. São esses pontos aqui, 0, 0, que é o ponto de origem, e o ponto 2, 4, que está bem aqui. E aí, a gente traça a reta justamente entre esses dois pontos, e aí a gente indica que é a reta S. Aí, vejam, em um determinado momento, essas duas retas traçadas, elas se cruzaram. Bem aqui, nesse ponto marcado. Esse ponto é representado pelo par ordenado 1 e 2. O que isso acontece? Daí, então, a gente tem que a solução gráfica desse sistema é justamente esse ponto 1 e 2, que é um ponto comum entre as duas retas, tá? Quando elas se cruzaram. Então, aqui, esse ponto 1 e 2 é o ponto comum das duas retas, logo vai ser a solução desse sistema. E quando isso acontece, pessoal, a gente chama esse sistema de possível determinado. A sigla que o representa é SPD, Sistema Possível Determinado. Então, tá aqui, nossa primeira solução é quando as retas se cruzam. Bom, pessoal, vamos ao segundo exemplo, que a gente vai falar sobre o sistema impossível, tá? Primeiro, eu tenho aqui o sistema de duas equações, que é a equação x mais y igual a 3 e a equação x mais y igual a 6. Mesma coisa, vamos atribuir valores para x, substituir nas equações para encontrarmos o valor de y. Então, a primeira equação, pela tabelinha, eu escolhi os valores de x para 0 e 3. Então, quando x é 0, y vai ser igual a 3. Como eu encontrei isso? Eu substituí 0 aqui, ficou 0 mais y igual a 3, que dá 3. Quando o meu x é 3,
Substituindo nessa equação, eu encontro y igual a 0. Daí eu tenho os pares 0, 3 e 3, 0. Aí na segunda equação, eu fiz a mesma coisa. Eu escolhi agora os pontos 0 e 6 para a equação. Substituindo, eu encontrei os valores de y. Quando o x é 0, o y é 6. Quando o x é 6, o y é 0. Daí eu tenho os pares 0, 6 e 6, 0. Encontrei, então, esses pares ordenados. O que a gente faz? Representa eles lá no plano cartesiano. Vejam bem aqui, ó. Olha o plano cartesiano com a reta na horizontal sendo a reta x e a reta na vertical sendo a reta y. Daí, ó, primeiro, mesma coisa. A primeira equação eu chamei de R. A minha reta R vai ser representada pela cor vermelha. E a minha reta S, que é da minha segunda equação, vai ser representada pela cor preta. A reta R são os pontos 0, 3 e 3, 0. Justamente são esses daqui, ó. 0, 3 e 3, 0. Daí, quando a gente coloca esses pontos no plano cartesiano, a gente traça a minha reta R entre esses pontos. E aí, a gente representa a equação da reta. Segundo, eu tenho os pontos 0, 6 e 6, 0. Eu vou lá no plano e coloco o ponto, ó, 0, 6, 6 zeros. E aí, a gente traça a reta em cima desses pontos e a gente representa a equação dessa reta. Percebam o que aconteceu? Olha, elas não se cruzaram. Ou seja, ela não tem ponto em comum. Elas não possuem um ponto comum. Quando isso acontece, então esse sistema dessas duas equações não vai existir uma solução, tá? Olha, quando as retas não se cruzam, não existe um par ordenado que seja a solução para o sistema. E aí a gente chama esse sistema de sistema impossível. A sigla que a representa é SI, sistema impossível, tá? Então, essa é a segunda solução gráfica para a equação do sistema com duas variáveis, tá, galera? Quando duas retas não se cruzam, esse sistema vai ser impossível. Agora, vamos ao terceiro e último exemplo. Aqui eu tenho mais um sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis. Agora eu tenho a equação x mais y igual a 4 e 2x mais 2y igual a 8. Mais uma vez, vamos atribuir valores para x, substituir na equação para encontrar o valor de y. Então, aqui, na primeira equação, que eu chamei da reta R da cor vermelha, eu coloquei o x valendo 0 e 4. E aí, quando eu tenho x valendo 0, eu vou ter y igual a 4. Quando o meu x é 4, eu vou ter y igual a 0. Daí, eu tenho os pontos 0, 4, 4, 0. Para a minha segunda equação, eu tenho os valores 1 e 2. Gente, são valores aleatórios. Vocês podem escolher 2 pontos, tá? Escolhe 2 valores para x para encontrar o y e ter 2 pares ordenados. Isso já basta, mas tem que ter no mínimo 2 pares, tá bom? Para a gente traçar a reta. Então, quando o meu x é igual a 1, substituindo aqui na reta, eu tenho 2 vezes 1, aqui ó, 2 vezes 1, aqui seria o x. Então, ó, substituindo na reta, vou fazer esse exemplo aqui para vocês visualizarem melhor como a gente encontra o valor de y, tá? Então, ó, quando o meu x é igual a 1, no lugar do x, eu coloco 1. Eu tenho 2 vezes 1, mais, aí eu repito, 2y igual a 8. E aqui eu resolvo, 2 vezes 1 é 2. E aí eu repito, mais 2y igual a 8. Agora eu preciso isolar a letra. O 2 que está positivo, ele passa subtraindo. Daí eu tenho 2y igual a 8 menos 2. E aí eu subtraio. Quanto que é 8 menos 2? 6. Então, eu tenho 2y igual a 6. E aí o 2 está multiplicando o y. Ele vai passar dividindo. Daí eu tenho y igual a 6 dividido para 2. Por isso, a gente encontra aqui, ó, o y igual a 3, tá? Então, quando o meu x é 1, eu tenho y igual a 3, formando o par 1 e 3. Aí, quando o meu x é igual a 2, você vai substituir na equação, fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. E aí, você vai encontrar o valor de 2. Daí, eu vou ter o par 2, 2. Feito isso, o que a gente faz? Vai e coloca os pontos no plano cartesiano.
A primeira reta, que é a reta R da cor vermelha, é o ponto 0440. Então, eu vou aqui na reta, no meu plano cartesiano, e eu coloco o ponto. Aqui é o ponto 04 e aqui é o ponto 4 e 0. E aí, eu traço a reta R em cima desses dois pontos aqui. E eu indico a minha equação da reta. A minha reta S, que é da segunda equação, eu tenho os pontos 1, 3 e 2, 2. Então, os meus pontos são 1, 3 e o ponto 2, 2. E aí, a gente traça a reta em cima desses dois pontos. E aí, eu indico, então, a minha equação da reta. Percebam que, quando a gente colocou os pontos e traçou as duas retas, elas ficaram uma em cima da outra. Então, quando isso acontece, a gente diz que as retas são coincidentes. R é coincidente com a reta S, tá? O que isso quer dizer? Quando as retas coincidem, a gente chama esse sistema de sistema possível e indeterminado, que a sigla é SPI. Mas por que é possível? Porque elas se cruzaram. E não apenas se cruzaram, elas se coincidem, ou seja, elas estão uma em cima da outra. Então, é indeterminado por quê? Porque ela apresenta infinitos pontos comuns como solução. Percebam que na primeira opção, voltando aqui no exemplo, elas têm um ponto em comum apenas. Então, esse sistema é determinado por um único par ordenado, 1 e 2. Agora, esse nosso terceiro exemplo, ele vai ser um sistema indeterminado porque não tem apenas um, tem vários pontos em comum. Tá vendo que a reta, todo ponto que a reta R vai passar, a reta S também passa. Então, tem infinitos pontos comuns, então, logo, vai ter infinitas soluções, tá bom? Por isso que esse sistema é possível, só que indeterminado. Não dá pra gente determinar apenas um ponto como solução, tá bom, pessoal? É isso que diferencia, então. Vamos ter dois sistemas possíveis. Um determinado, que é o que a gente tem apenas um ponto comum. O sistema possível indeterminado é quando a gente tem infinitos pontos, é quando as retas se coincidem, tá? Uma em cima da outra. E a gente vai ter o sistema impossível, quando as retas não possuem ponto comum, tá bom? Então, é basicamente isso que vocês precisam saber sobre a solução gráfica de um sistema de equações com duas variáveis. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!